Me explica a frase. Nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. O que Jesus quis dizer? Hoje nós vamos olhar o que tem por trás dessa frase e de onde ela vem. Então bora pro vídeo. Não se esquece que você deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal, compartilha também, para mais pessoas verem também esse estudo, certo? Então vamos pro quadro branco. Quadro branco na tela. Vamos começar aqui com a frase, né? Mateus 16, 24 diz: Então declarou aos seus discípulos: Se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Verso 25: Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, vamos aqui entender o caso. Alguns pontos importantes a gente entender é Jesus, né? Quem ele é. Vamos entender os detalhes. É Deus chamando o homem. Deus se apresentando, chamando o homem para quê? Separação dos demais. Para ser distinto. Então a gente já entendeu aqui que há a repetição de um mesmo quadro lá no Velho Testamento. Vamos lá. Olha só. Deus chama Abraão para separar dos demais e para conhecê-lo. Certo? Então nós temos o mesmo quadro aqui. E nesse chamado de Abraão, a gente tem também o dito: anda na minha presença e ser perfeito. Lembrando que Abraão teve que sair do meio de sua terra e do meio de sua parentela, logo rejeitou sua nacionalidade, sua identidade daquele lugar, né? O que significa rejeitar essa identidade? Rejeitar, vamos colocar aqui, rejeitar os costumes, ideias, forma de vestir, pensar, etc. Inclusive a forma de culto. Tá? Por que isso é importante considerar? Porque Deus, Ele próprio vai ensinar tudo isso. Olha, Deus, Ele próprio diz, em troca de... E vai para a terra que eu te mostrarei, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Implica que o mesmo Senhor se revelará o instruindo para que ele, o conhecendo, conheça e faça a sua vontade como lhe agrada. Como que a gente sabe disso? Vamos pegar aqui mais um elemento importante. Abraão foi chamado de o
pai da fé. Sabe o que significa pai? Aquele, e dentre muitos dos significados de pai, tem o que transmite ou ensino, que no caso é a fé. Tem até um dito judaico que Abraão, ele pregava para todas as pessoas ali ao redor. Sempre que alguém passava, ele pregava para aquelas pessoas. Então, Abraão, pai da fé. Esse detalhe aqui a gente ainda não conseguiu conectar com o que está acontecendo agora. Será? Olha, se ele está aqui, anda na minha presença, ser perfeito, ele aprenderia como ser perfeito na presença do Eterno, permanecendo diante dele. Ele teria que negar a si mesmo, tomar sua cruz, né, e seguir para onde? Até o lugar que Deus mostraria para ele. Qual que era a plenitude de Abraão? Era que ele seja cabeça, né? Inclusive, cabeça, ou pai, em hebraico, é uma tenda e a cabeça de um boi. Aqui é ensino, aqui é proteção. Vamos fazer esse paralelo aqui e voltar bem no começo. Por que estamos falando dessa questão aqui, meus amigos? Ó, vou pegar uma segunda linha. Jesus vem falando. Jesus vem apresentando a Deus. Mostrando como devemos segui-lo. Mostrando como devemos segui-lo, conhecê-lo, servi-lo e etc. Vamos ver isso na Escritura. Aqui nós temos a Escritura para fazer o paralelo entre Abraão, pai da fé, e Jesus. Ó, Hebreus 10, verso 9 diz: Então diz, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa parte a gente vai entender que alguém faria a vontade, porque também está escrito, veja só, como escrito, aqui, Romanos 3, 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, era necessário que viesse alguém para ensinar e instruir também como entender, como buscar, como fazer o bem, como não pecar. Tudo isso era necessário. E alguém que fosse justo, dedicado a isso. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, pessoa em diáspores está debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por que estamos falando isso? É o mesmo cenário do dia de Abraão. Certo? Mesmo cenário. A gente pega aqui, ó, mais um detalhe para mostrar que ele vem como cabeça para nós. Eis que eu e os filhos que Yahvé me deu, nos tornamos em Israel símbolos de prodígios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Sabe como isso se cumpriu? Quando Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Entende? Agora, a gente pega essa mesma questão aqui e mostra. Identificamos que Cristo é o cabeça de todo homem. Inclusive, vamos pegar agora e ver essa escritura. E aqui nós temos Cristo é o cabeça. Olha, 1 Coríntios 11, 3. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Lembrando aqui o desenho? Palavra pai, proteção mais cabeça. Cabeça de boi, né? Proteção mais cabeça. Nós encontramos o mesmo elemento que constitui Cristo, também um patriarca.
Também como Abraão, pai da fé, assim como andou nas mesmas pisadas. É como ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas pisadas. Abraão viu meu dia e se alegrou. Abraão então estava andando nas pisadas de quem? Entende? De Cristo. Eis a grande questão, se ele é maior que Abraão, Abraão viu o seu dia, Abraão viu ele como padrão e andou nas suas pisadas. Ele se alegrou no dia em que o Cristo, aquilo para onde ele estava apontando, viria pessoalmente. Ele se alegrou com esse resultado. A gente tem esse paralelo agora. Jesus se apresenta, mostra a vontade de Deus, mostra como devemos seguir, como devemos servi-lo, e diz para nós, sai dela, povo meu, sai do meio desse povo aí, se separa, porque é importante que nós tenhamos a distinção, como está escrito, eu sou santo, ou sede santo vocês, porque eu sou santo. Separa, é a necessidade de separar diante de todas as pessoas, porque Jesus diz, eu vim trazer espada. Espada faz o quê? Separação, né? Faz separação, cortar ao meio. Esse é o paralelo entre a nossa primeira parte. Jesus chamando para a gente andar na presença dele. E nós podemos considerar, anda na minha presença e ser perfeito. Nisso aqui também, pela Escritura. Que diz em Isaías 1, 18, 23 ao 23, né? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, olha só o mesmo dito aqui. Vinde e arrazoemos. Foi o mesmo chamado que Deus fez a Abraão. Abraão, sai de tua terra, do meio do teu parentela, e vem cá, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão disse, como que eu poderia ser perfeito, Senhor, se tu és santo? Tu é o Deus Todo-Poderoso, como eu poderia ser perfeito diante de ti? Ele falou, vem cá, Abraão, vamos conversar aqui. E ainda que teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ainda que sejam rubros como a púrpura, eles vão ser limpos. Vem cá, Abraão, anda comigo e ser perfeito. É a minha presença e andar na minha presença e estar certo comigo que te torna perfeito. Olha que chamado incrível e magnífico que nós temos aqui. Então, o mesmo chamado está para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Inclusive, é um condicionante que implica, como dito em Oséias 6:3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos. Quando está dito, anda na minha presença e ser perfeito, está dito também, conheçamos e prossigamos. Conheça e prossiga. Até quando? Até se tornar perfeito como ele é. Até se tornar a imagem perfeita como ele é. A gente vai ver que a finalidade, inclusive, do cristianismo é que nós nos tornemos a imagem perfeita de Cristo. Tornemos a plenitude do que ele é. Porque ele é primogênito dentre muitos irmãos. Ele é a rocha dentre várias outras rochas. Ele é o primogênito principal. Existem outros. Nós nos chegaremos ali a ser como ele, porque Deus proveu esse caminho maravilhoso e perfeito, como a gente vai chegar ao final e ver aqui. Então entendemos que tem esse mesmo chamado. Deus se apresentando ao homem, mostrando como servir, mostrando como andar, né? Inclusive, olha só os irmãos testificando desse ponto que eu estou te dizendo. Veja aqui, 1 João 2:6 ao verso 11. Diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, como Cristo andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Então, essa parte é importante o suficiente para a gente compreender, tá? E assim como Cristo andou, nós devemos andar também. Se nós somos filhos, aí vem a questão mais interessante, se nós somos filhos dele, como ele, ensinador e mestre, patriarca nosso, nós também andamos nas mesmas pisadas. Lembrando de novo, como Jesus acusou até mesmo aquela geração que disse, nós somos filhos de Abraão. Ele falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a vontade dele. Se vocês fossem filhos de Deus, você faria a vontade de Deus. Mas vocês antes fazem a vontade do diabo, porque ele foi homicida e pecador e mentiroso desde o princípio. Olha só que coisa interessante. Então, quanto mais identificação você tem com ele, mais você segue suas pisadas. É isso que os irmãos estão falando.
tá? Inclusive, vamos pegar outro apóstolo aqui para confirmar. A gente vai pegar Efésios 4, 13 ao 16, onde São Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura do Filho de Deus, tá? A medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Temos aqui confirmado que Cristo é o cabeça e que nós devemos andar nas mesmas pisadas que ele. E que ele faz, inclusive, o mesmo chamado que Abraão recebeu, que ele próprio fez o chamado que Abraão recebeu, porque certa vez disseram, mas tu não tem nem 50 anos, conheceu Abraão? Ele disse, Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa. Então, a gente entendeu essa primeira parte. Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tá faltando algo aí, não? Porque Deus faz uma aliança com Abraão, não faz? Olha só, vamos lá em Gênesis para você ver essa aliança do negar a si mesmo. Aqui em Gênesis 17, a gente vai ver Deus se apresentando e vai ver ele também dando a aliança. E qual que é a aliança? Você vai fazer essa parte, Abraão, e eu vou fazer isso por você, certo? Olha só que interessante. Então a gente vai ler completo aqui para ficar o contexto e depois circular, porque a gente vai chegar na parte da circuncisão. Vamos dar um destaque para ela, para você entender o que significa. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. E disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha ele se apresentando. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha ele se apresentando. Porém, a minha aliança entre mim e ti, olha só, e te multiplicarei grandiosamente, ou grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamarás mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão ser-lhe-ei e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, agora é a tua parte, tá? Tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será circuncidado, todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e a qualquer estrangeiro, né, na verdade, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será estipada do seu povo. Quebrou minha aliança. Agora a gente pegou aqui, olha o detalhe que ele fala sobre a aliança que está sendo feita. Aqui não tem 10 mandamentos. Aqui não tem todos os 613 mandamentos. Não tem. Mas apenas um dito, A aliança é baseada no que Deus falar e ele levar um sinal de distinção dentre todos os demais do mundo. Que seria na carne do prepúcio. Agora a gente vai entender isso, tá? Eu vou explicar isso para você. Eu espero que você não se escandalize, certo? Olha só o que é a circuncisão.
é tirar a carne do prepúcio. Prepúcio, senhores e irmãos, é aquela pele que fica sobre o pênis. E ao esfregar, traz o prazer sexual. Tá? Ela é o que traz o prazer sexual. Esfrega ali e traz a excitação no pênis. O que acontece? Quando ele está dizendo que deveria tirar o prepúcio, está também dizendo: vocês negarão o prazer carnal. Vocês negarão o tipo de vida que tiveram até aqui. Tá? Porque esse tipo de vida que tiveram até ali era baseado justamente no desejo do ventre. Inclusive, olha só, o tipo de vida daquelas civilizações foi se tornando tão degradável, tão constantemente e continuamente mal, como dito em Gênesis 6:3, que era baseado no desejo do ventre. Gente, ventre é essa parte aqui, tá? Onde fica a barriga e os órgãos genitais. Isso é o ventre. E quando ele diz que é o desejo baseado no ventre, você já vai entender isso. Já vai entender que está totalmente ligado ao prepúcio, ao prazer carnal, a essa questão. Ou seja, é uma velha maneira de viver. Aí não só bastava falar, mas tinha que viver ela. Tinha que ter aquela marca na sua carne. Porque onde quer que ele estivesse, aquela marca estaria com eles. Eles olhariam para ali e lembrariam da promessa. E outra, a pele do prepúcio, acredito que seja o único lugar que você pode cortar sem ter uma perda. Porque ali é o único lugar que só tira o prazer, tá? Tira o prazer da carne. E o resto é essencial. Você não poderia cortar um dedo, entendeu? Você precisa dos polegares, precisa de uma coisa, da orelha, precisa de um canto, de outro. Mas a pele do prepúcio, você pode rejeitar ter o prazer carnal. Olha que coisa interessante e profunda de se entender. E ele diz, essa questão aqui, irmãos, porque em Gênesis, tá? Em Gênesis 3, vem a queda do homem através do prazer carnal. Tá? Através do prazer carnal. Se você não viu isso, você vai procurar no vídeo aqui do canal o que aconteceu em Gênesis 3. Vai lá e assiste esse vídeo. Você vai entender que lá foi usado os órgãos genitais, foi usada a questão do prazer, tá? Foi usado. E agora, por isso, o coração do homem se torna constantemente mal, dissoluto. Inclusive, São Paulo, ele chega a dizer, comentando sobre esse tempo, sobre esse lugar, sobre essa condição do ser humano. Espera só que eu vou colocar a escritura para você ver. Aqui, irmãos, Efésios 4, 17 ao 24 diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, tá? Porque desejam, tá? Pela dureza de seu coração, significa aqueles que estão procurando respostas e explicações lógicas, racionais para permanecerem iguais, para resistir, tá? Os quais, tendo se tornado insensíveis, vejam, eles procuram tanta resposta, tanta coisa, que se tornaram insensíveis, decidiram isso, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão procedentes da verdade. É essa forma de viver que nós adquirimos depois de negar a outra forma de viver, entende? Olha só, eu vou até pegar aqui outra escritura para você entender
o quanto está claro, o quanto São Paulo deixa isso evidente para nós que somos gentios, para não sermos mais participantes nem iguais aos outros gentios. Em Filipenses 3:18, São Paulo vai trazer uma advertência para os irmãos e vai dizer assim, ó: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, novamente, ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Novamente, olha o desenho do ventre. Só pensam nas coisas do terreno, nos prazeres. Então, a circuncisão é negar o prazer terreno. Mas aí vem a nossa cidade, né? Transformação. E vamos passar para frente. Tem mais detalhes, depois você leia o capítulo inteiro. É bom. Em Romanos 2, São Paulo está dizendo o seguinte para as pessoas ali: olha, vocês estão se achando ser alguma coisa melhor do que os outros, mas diz para não roubar, vocês roubam, diz para não adulterar, vocês adulteram, porque tem a circuncisão e porque isso torna vocês distintos dos demais. E aí ele vem dizer: ó, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, ou seja, se tu for distinto dentre todos os demais. Se não, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Não será distinto? Porventura aquele que não fizer o corte da glândula ali, mas rejeitar o desejo da carne, certamente ele não tem o resultado daquele que fez ali a cirurgia? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgarás porventura a ti, que pela letra a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, ou seja, na carne, naquele corte. Nem a circuncisão o que é exteriormente na carne, só aquele corte. Mas é judeu o que é no interior. E circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a circuncisão mostraria uma nova maneira de viver, e essa maneira de viver deveria vir de dentro para fora. E não só na aparência, não só dizer, eu sou assim, pronto, acabou. Não, mas esse nega-te a ti mesmo, aqui da circuncisão, ele vai se aplicar no que Jesus disse. Nega-te a ti mesmo. É necessário que você negue a sua natureza, tá? Agora ele não vai pedir um corte. Porque Abraão estava apontando para esse tempo, para esse lugar, para a distinção. E Jesus vem dizendo, é necessário que você tenha vida e vida com abundância. Nega-te a ti mesmo. Como está escrito também que naquele dia tirarei o coração de pedra do homem, colocarei um coração de carne, escreverei minhas leis em seu coração e darei meu espírito sobre essa carne para que eles cumpram fielmente a minha lei. Ou seja, esse é o nega-te a ti mesmo. Tá? Nega-te o prazer do mundo. Torna-te distinto entre todos. Porque se você diz ser cristão, ser distinto e pratica a mesma questão do mundo, tá? Então você entra no mesmo caso dos judeus com a circuncisão. Eu não sou circuncidado, eu não preciso disso não, mas você é igual aos outros tudinho. Eu sou cristão, sou salvo, está resolvido. Não, você é igual ao mundo, você tem a mesma finalidade deles. Agora, se alguém do mundo cumpre todos os mandamentos que você está falando, será que ele não vai ter mais valor? Entende? Por que negar a si mesmo? Primeira resposta, né? Primeira questão que nós vamos apresentar aqui é que deixando o velho trato, deixando a imoralidade e as velhas coisas que nos separavam de Deus. Inclusive, tá? Essas coisas nos separam de Deus. Então nós vamos deixar tudo aquilo que separa nós dele. Nós pagamos aquela dívida, nós viemos diante dele, confessamos todo o mal, todo o erro, fomos perdoados, fomos limpos, então deixamos, como está escrito, aquele que erra, confessa, encontra misericórdia. E no outro lugar diz, vamos passar para frente antes de responder essa pergunta, veja, negue-se a si mesmo, agora entendemos, tome sua cruz, significa assuma sua responsabilidade, tá? Assuma sua responsabilidade, porque ele vai para a cruz. Ele crucificou a natureza dele. Ele teve ela por maldita. Então você, pela natureza antiga que tinha, também tem ela por maldita. E ele diz, me acompanhe. Qual é o final?
Qual é o final? O final é obediência e morte de cruz. Porque está escrito, se nós morremos com ele, ressuscitaremos com ele. Se nós vivemos com ele e chegamos ali, fomos crucificados com ele, também ressuscitaremos, porque o mesmo Deus e Pai que ressuscitou ao nosso Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará. Nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Me acompanhe até quando? Até como? Olha o que é esse acompanhar. Vamos lá. Acompanhe. Ande em minha presença e ser perfeito. Acompanhe para quê? Para que eu o possa observar. Aprender dele. Esse aqui tá muito feio. Tem que aprender dele, correto? Porque está escrito, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender dele. Como no exemplo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como está escrito dele, que foi obediente até a morte de cruz. Tá? Sobre o que Deus o exaltou, lhe deu um nome mais exaltado que todos os outros nomes. Nós aprendemos então a ter. Para ter. Andamos com ele para sermos aptos a fazer as mesmas obras, porque a gente vê ele constantemente testando os discípulos. O que vocês aprenderam? Vão lá e faz. Enviava de 2 em 2. Nós também somos aptos a pensar como ele. Porque está escrito que a finalidade do discípulo é ser como o seu Senhor. Isso é maravilhoso. E também que nós, assim como ele andou, observamos para que quando ele sair de cena, nós possamos fazer o mesmo, igual. Chegando ao final do evangelho, está escrito o seguinte, ide por todo mundo pregar o evangelho. E também está escrito que sinais e maravilhas seguirão os que creem. Está dito também que, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Está dito também que sinais e maravilhas que o Senhor fazia, confirmando as obras deles, principalmente ao final de Lucas. Depois leia lá, Lucas. Final. Olha que coisa. Então, como está escrito, se nós o conhecemos, devemos andar assim como ele andou. Se nós o conhecemos, tá? Nós andamos na sua presença, acompanhamos ele para quê? Para testificarmos dele e que ele é o Filho de Deus. De que Deus desceu em uma forma humana. Entende? Nós não fomos chamados para ter teoria sobre isso. Nós fomos chamados para testemunha. Testemunha, eu gosto até mesmo do que São João diz. Ele fala, poxa, nós tocamos a palavra da vida. Nós vimos e ouvimos. Nós tocamos. Então nós não falamos de algo diferente ou longe. Nós tivemos e temos experiência com ele aqui diante de nós e mais ressuscitado. Então esse é o acompanhe-me. Até quando? Até que você se torne a plenitude dele. Como está escrito anteriormente, que eu até mostrei para vocês. Vamos dar aquela reforçada. Veja aqui em Romanos 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos, entre muitos. Ou seja, ele seja o primeiro dentre outros iguais. Aí você vê aqui, siga-me como ele está dando um exemplo para que nós sigamos a sua pisada, suas pisadas, suas obras. E você vai ver que todo o Novo Testamento está completamente voltado a isso, a sermos como Cristo e temos a vida dele em nós e nós fazemos as mesmas obras dele, testificando que ele vive e que ele veio. Inclusive está escrito como você vai diferenciar quem é de Deus e quem não é.
pelo tipo de vida. Aquele que testifica que ele veio, vive assim como ele andou, porque o conheceu, tá? Não é uma coisa que eu tô falando do passado, é porque se ele veio e que ele vive, que ele ressuscitou, eu o conheço hoje, na minha vida, eu faço as mesmas obras dele hoje. Por isso minha vida é distinta. Agora, aquele que nega todas essas coisas, não tem isso, não mostra isso na sua vida, esse é um mentiroso, não conheceu e nega a vinda de Cristo, e nega tanto ao Pai, tanto ao Filho, nega tudo. Tudo isso é um mentiroso. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Olha que coisa. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser ter uma vida que vale a pena, tá? Quem quiser ter uma vida que faça sentido, que tenha recompensa, vai negar o prazer, vai negar esse mundo. Mas, olha só, quem perder, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Entende? A gente vai entrar bem aqui, ó, nessa frase. Poxa, mas espera aí. Eu estou em busca de conseguir a vida incrível, a vida maravilhosa, que vale a pena ter ser vivida. E ela não existe prazer. Poxa, você teve uma leitura aqui, ó. Sim, eu até fiz uma leitura errada aqui, ó. Olha, mas eu vou explicar nessa parte, para você entender, nessa parte aqui. Eu perderei ou eu vou achar a vida? Como assim? Olha que coisa. A verdadeira vida não está baseada num prazer momentâneo, terreno. E você paga um alto preço para isso. Que é a separação da vida de Deus para isso. Não é essa vida que você foi chamado, mas para a vida eterna. Veja só. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, eu traria a recompensa, porque ele é a vida eterna. Ele daria o reino, a vida eterna, assim, e traria também nós a posição original, antes da queda. Adão, ele tinha tudo. Tudo. E todas as coisas eram perfeitas ali. Plenitude. Inclusive, a plenitude significa sem falta de nada. Mas hoje nós vemos a dependência de um pouco estímulo. A dependência. Poxa, aquele que quiser manter a própria vida, a vida hoje que leva, perderá o que é a oportunidade da vida verdadeira, de se reconectar ao Pai, de se reconectar ao Eterno, de conhecê-lo, de andar na sua presença, ser perfeito, viver como ele vive e herdar o reino que nos foi preparado. Ou seja, se eu quero manter ali meu estilo de vida baseado nos prazeres da carne, eu vou perder a oportunidade de estar diante de mim. Como está escrito, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado porque descreu ou não deu crédito ao unigênito, à vida eterna, ao aquele que é a vida eterna, que se manifestou a nós. Esse que perder a vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Como ele disse, eu irei e prepararei lugar para vocês. Fala, eu sou a verdadeira vida. Quer ver? Vamos até a escritura. Vai pegar João, 1 João 5, diz assim, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, quando dizemos nós encontraremos a vida, tá? Nós encontraremos a vida de Cristo em nós. Nós encontraremos a vida de Deus em nós. E nós andaremos diferentes, distintos, porque a vida de Deus em nós traz essa distinção, tá? Inclusive, é a escritura de Ezequiel que se cumpriria em nossa vida. Veja, são dois profetas, né? Primeiro é Joel 2, diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E agora a gente vai em Ezequiel para você entender que esse é o cumprimento da escritura, gente. Ezequiel 36, 27 diz, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É o anda na minha presença ser perfeito. É o receba minha vida. A vida de Cristo em nós. São Paulo, para a gente encerrar, que é achar essa vida, ela começa dentro de nós, ele diz,
Em Colossenses 1, 27 ao 29, ele diz: A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste ministério, ou desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a força que ele atua, a força dele que atua poderosamente em mim. É isso que significa achar a verdadeira vida. É isso que significa. E assim, a gente encerra o estudo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido o quanto de coisa que tem nesse simples chamado. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Tá? Eu espero que você tenha gostado mesmo, tenha deixado seu gostei. Se inscreva aqui no canal, compartilha com os seus amigos nos status do WhatsApp, certo? E até o próximo vídeo. Inclusive, você pode deixar sua dúvida aqui embaixo ou então mandar em algum dos outros canais para a gente poder tratar no próximo tema. Até o próximo vídeo.